Você não passa de uma empregada de luxo. Ninguém ama você. Essa foi a mensagem que minha irmã Bia me enviou à meia-noite. 3 horas depois, minha mãe gritava no meu ouvido: Helena, transfere R, 180 mil agora mesmo. O apêndice da Bia estourou. Eles não vão operar sem o pagamento à vista. Olhei para o relógio. Eram 3h18 da manhã. Sou enfermeira de emergência. Conheço a legislação. Hospitais no Brasil, pela lei do cheque-calção, não podem recusar atendimento de urgência ou emergência sob pretexto de pagamento antecipado. Eles tratam primeiro e cobram depois. Sempre. Aquilo não era uma emergência médica. Era um assalto mal planejado. Sentei na beira da cama, a tela do celular iluminando o quarto escuro. Meu dedo pairava sobre o botão de retornar a chamada. Aquele era o momento em que a antiga Helena teria desmoronado. A antiga Helena teria soluçado, implorado e estourado o limite de todos os cartões de crédito apenas para ouvir a mãe dizer: boa menina. Mas a antiga Helena morreu no momento em que percebeu que o apêndice da irmã era apenas um peão em um jogo de vigaristas. Apertei para ligar. Vera atendeu no primeiro toque. Helena, você fez o Pix? Estou tentando, disse eu, afinando a voz, injetando um tremor de pânico que eu não sentia. O aplicativo do banco travou. Não está me deixando mover tanto dinheiro para uma conta física a essa hora. O limite noturno de segurança bloqueou por suspeita de fraude. Bem, ligue para eles. Mande liberar. A voz dela era irregular, desesperada. Não o desespero de uma mãe em luto, mas o desespero de um viciado precisando de uma dose. Eu não posso. São 3h30 da manhã. A central antifraude só abre às 8. Respirei fundo, fazendo o som sair trêmulo. Mãe, escuta. Posso fazer uma TED de emergência direto para o faturamento do hospital. Meu banco permite transferências médicas 24 horas, se eu tiver os códigos específicos do prestador. Isso contorna o bloqueio do Pix. Ok. Ela respirou. Ok, faça isso. Só mande o dinheiro. Eu preciso dos detalhes. Detalhes exatos. Se eu errar um número, a transferência volta e a Bia. A Bia não faz a cirurgia. Deixei escapar um soluço. Foi uma boa atuação. Preciso que você desligue. Vá pedir ao médico o nome completo, o número do CRM e o código TUS para a apendicectomia. Depois me ligue de volta e deixe na caixa postal. Não mande por texto. O banco precisa de verificação de voz para liberar a TED. Por que não posso te falar agora? Porque o banco precisa da gravação. Gritei, canalizando cada grama de histeria falsa que consegui reunir. Você quer o dinheiro ou não? Tá bom, tá bom. Estou indo ao posto de enfermagem agora, já te ligo. A linha ficou muda. Abaixei o telefone e encarei a parede. Minha mão estava firme. Minha respiração calma. As pessoas me perguntam como posso ser tão fria. Como posso calcular uma armadilha legal enquanto minha mãe grita sobre minha irmã morrendo? Elas não entendem a mentalidade de triagem. No pronto-socorro, categorizamos pacientes por cores de pulseira. Preto é óbito. Vermelho é crítico. Verde é ferido leve. Você não desperdiça lágrimas com as pulseiras pretas. Você salva as vermelhas. Mas às vezes, chega um paciente gritando em agonia, se debatendo, exigindo morfina, alegando que sua dor é 10 de 10, mas a frequência cardíaca é 60, a pele está seca, as pupilas, normais. Você não os odeia, você não os julga, você os diagnostica. Minha família não era um código vermelho, eles não estavam morrendo, eles eram uma malignidade, um tumor que havia se enrolado em minhas finanças e na minha autoestima por 30 anos. Você não negocia com o câncer. Você não tenta amar o câncer até a remissão. Você o extirpa. Esta noite era a biópsia. 5 minutos depois, meu telefone vibrou. Notificação de correio de voz. Não ouvi imediatamente. Caminhei até a cozinha, servi um copo de água e bebi em pé. O silêncio no meu apartamento parecia pesado, como o ar de São Paulo antes de uma tempestade de verão. Apertei o play. Helena, é a mãe. Peguei os dados. A voz dela estava sem fôlego, teatral. É o doutor. Antônio Meirelles, no Hospital Santa Catarina. Ele diz que o código TUS para a apendicectomia de emergência é... Espera, deixa eu ler. 31003079.
Mande os 180 mil para a conta que te mandei antes. Por favor, corre. Ela está com muita dor. Salvei o arquivo. Depois enviei uma cópia para meu armazenamento seguro na nuvem. Estelionato é crime previsto no Código Penal. Tentar obter vantagem ilícita, induzindo alguém a erro, é crime. Ao deixar aquele correio de voz declarando explicitamente um médico falso e um procedimento falso para solicitar uma quantia específica de dinheiro, Vera não tinha apenas contado uma mentira. Ela tinha me entregado uma arma carregada. O código que ela leu é real. É para uma apendicectomia laparoscópica. Ela tinha pesquisado no Google. Ela se esforçou para o golpe. Ela se esforçou mais para roubar as economias da minha vida do que jamais se esforçou para me criar. Olhei para o horário. 3h45 da manhã. Fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. A mulher no espelho parecia cansada, pálida, mas seus olhos estavam afiados, duros como pedra. Caminhei até o armário e tirei meu uniforme privativo, azul marinho, impecável. Vesti-o, amarrando o cordão da cintura com força. Então prendi meu crachá no peito, parecia que estava vestindo uma armadura. Eles queriam uma enfermeira. Eles iriam ter uma. Peguei minhas chaves e saí pela porta. Eu não estava indo trabalhar. Eu estava indo para o hospital onde alegavam estar. Era hora de verificar a contagem de pacientes. Liguei o carro. O motor ganhou vida, vibrando contra minhas palmas no volante gelado. A Avenida Paulista às 4 da manhã é uma cidade fantasma. As ruas estavam vazias, brilhando com o asfalto molhado da garoa fina. Enquanto eu entrava na Avenida 23 de Maio, o número continuava girando na minha cabeça. 180.500. Não era uma estimativa cirúrgica. Contas hospitalares são bagunçadas. Terminam em centavos. Tem totais calculados estranhos. Mas 180.500. Isso é um acordo de dívida. É um pagamento balão. É um número do tipo, pague até sexta ou sujamos seu nome no Serasa. Eu sabia exatamente o que era. 3 semanas atrás, passei na casa dos meus pais para deixar os remédios de pressão da mãe, pagos por mim. Claro, a Bia estava lá gritando ao telefone na cozinha. Ela bateu a porta quando me viu, mas não foi rápida o suficiente. Vi a pilha de envelopes no balcão. Cartas vermelhas. Aviso final. Cartão de crédito Black. A Bia passou os últimos 6 meses construindo sua marca de influenciadora em Dubai e Trancoso. Voos de primeira classe. Vilas 5 estrelas. Biquínis de grife que custavam mais que meu aluguel. Ela postava fotos de torres de champanhe com a legenda abençoada. Mamãe chamava isso de investir no futuro da Bia. Eu chamava de delírio. A matemática era simples. Bia estourou os cartões para brincar de rica. As faturas venceram e os pagamentos mínimos viraram uma bola de neve, exigindo quitação total. Eles não estavam tentando salvar o apêndice da Bia. Eles estavam tentando salvar o score de crédito dela. Peguei a saída para o hospital. Os pneus chiando na água. Costumava me queimar por dentro. A injustiça disso. Lembro-me de estar sentada na mesa da cozinha quando tinha 16 anos, estudando para o vestibular de medicina até meus olhos embaçarem. Bia tinha 12 anos, chorando porque queria um vestido de grife para uma festa de 15 anos para a qual nem tinha sido convidada. Observei Vera acariciar o cabelo da Bia, consolando-a, prometendo que encontrariam o dinheiro. Então mamãe olhou para mim. Seus olhos estavam secos, pragmáticos. Você não precisa de coisas assim, Lena, disse ela, recortando um cupom de desconto. Você é prática. Você é a forte. Você foi feita como um cavalo de carroça. Você aguenta a carga. A Bia, ela é uma boneca de porcelana. Ela precisa de manuseio especial ou quebra. Um cavalo de carroça, uma besta de carga, algo que você alimenta apenas o suficiente para continuar trabalhando. Mas você não ama. Você não trança a crina. Você coloca o cabresto. Por anos essa memória ficou no meu estômago como vidro engolido. Trabalhei em plantões duplos. Paguei meu FIES. Comprei um apartamento. Economizei. Pensei que se trabalhasse duro o suficiente, se carregasse peso suficiente, eventualmente eles olhariam para mim e veriam uma filha em vez de uma utilidade. Mas você não agradece a uma utilidade. Você apenas a chuta quando ela para de funcionar. Entrei no estacionamento do hospital. As luzes fluorescentes zumbiam no teto,
projetando sombras longas e doentias. Hoje à noite, o cavalo de carroça cansou de puxar. Eles queriam o dinheiro. Queriam que eu salvasse a boneca de porcelana da fábrica de sabão mais uma vez. Estacionei o carro em uma vaga reservada para funcionários. Desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado e frio. Eu não estava aqui para pagar uma conta. Eu estava aqui para obter a hora oficial do óbito da minha família. Peguei minha bolsa e saí para o frio. Caminhei em direção às portas do pronto-socorro. O vidro automático deslizou para me receber. O cheiro me atingiu primeiro. Antisséptico, cera de piso e café velho. O cheiro da minha vida. Hora de trabalhar. As portas deslizantes fecharam atrás de mim, vedando o ar da madrugada. A mesa de triagem estava quieta, uma calmaria antes da correria de sexta-feira. Caminhei direto para a janela de informações do paciente. Verificando uma paciente, disse eu, mantendo a voz profissional. Beatriz Ferreira. Ela teria dado entrada pelo PS cerca de 2 horas atrás. Possível cirurgia abdominal. A recepcionista digitou. O clique rítmico ecoando no saguão vazio. Ela franziu a testa, parou, digitou novamente. Desculpe, senhora. Não tenho registro de nenhuma Beatriz Ferreira sendo admitida hoje ou ontem. Verifique o registro de trauma. Talvez ela ainda não tenha subido para o quarto. Eu verifiquei. O sistema está limpo. Não tivemos nenhum abdômen agudo a noite toda. Eu balancei a cabeça. Não foi uma surpresa, foi uma confirmação. Os resultados do laboratório chegaram. O paciente não estava doente. O paciente era um mentiroso. Obrigada. Caminhei de volta para o estacionamento. O frio bateu no meu rosto, cortante e real. Agora, a localização. Peguei meu celular. 3 anos atrás, Vera forçou toda a família a instalar um aplicativo de rastreamento. Ela alegou que era para segurança, para que pudéssemos nos encontrar em uma emergência, com tantos sequestros relâmpagos em São Paulo. Na realidade, era uma coleira. Ela queria saber se eu estava no plantão, se estava em um bar, se estava gastando dinheiro que deveria estar dando a eles. Mas Vera é uma narcisista, e narcisistas têm um ponto cego. Eles assumem que são os únicos assistindo. Ela nunca percebeu que a configuração de compartilhar localização funciona nos 2 sentidos. Ela acha que é a câmera de segurança. Ela esqueceu que também é a filmagem. Abriu o aplicativo. 2 pontos azuis pulsavam no mapa. Eles não estavam no Hospital Santa Catarina. Eles não estavam em casa sofrendo. Eles estavam no Itaim Bibi, na esquina de uma rua famosa pela gastronomia. 10-1. O ponto pairava diretamente sobre uma churrascaria boutique. Um rodízio de R$300 por cabeça. O tipo de lugar onde você vai para queimar dinheiro. Voltei para o carro. O trajeto levou 20 minutos. Não ouvi música. Ouvi o zumbido dos pneus e o silêncio do meu telefone. Parei do outro lado da rua do restaurante. A fachada era de vidro do chão ao teto, projetada para deixar as pessoas dentro serem vistas, para deixá-las se exibir. E lá estavam eles. Mesa 4, o melhor lugar da casa. Bia estava rindo. Ela jogou a cabeça para trás, a boca aberta, uma taça de vinho tinto na mão. Ela parecia radiante, nem um traço de dor, nem uma careta, apenas o rubor do álcool caro e do alívio. Vera estava cortando uma picanha do tamanho de um tijolo. Geraldo estava servindo mais vinho. Eles estavam comemorando. Eles não estavam apenas jantando. Eles estavam gastando o meu dinheiro. Eles estavam gastando os 180 mil que achavam que cairiam na conta a qualquer minuto. Observei-os através do para-brisa, minhas mãos descansando frouxamente no volante. Este é o momento em que a maioria das pessoas invadiria o local. Gritariam, virariam a mesa, exigiriam respostas. Mas eu não estava mais olhando para uma família. Eu estava olhando para um organismo parasita se alimentando de um hospedeiro. Vera disse algo para Bia, gesticulando com o garfo. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas conhecia a cadência. Eu podia ler a soberba no maxilar dela. Ela pode pagar. Ela não tem filhos. Ela nos deve. Atingiu-me, então, uma compreensão mais fria do que o vento lá fora. Essa é a economia do abuso. Vera não me odiava. Ódio implica paixão. Ódio implica que sou uma pessoa capaz de ferir seus sentimentos. Eu não era uma pessoa para ela. Eu era um eletrodoméstico. Eu era uma torradeira. Eu era um aquecedor.
Você não ama um aquecedor. Você não pergunta ao aquecedor sobre o dia dele. Você apenas espera água quente quando abre a torneira. E quando a água sai fria, você não sofre. Você não reflete sobre seu relacionamento. Você o chuta. Você o amaldiçoa. Você tenta forçá-lo a funcionar. Foi isso que o telefonema foi. Foi isso que a cirurgia falsa foi. Eram eles chutando a máquina porque ela parou de dispensar dinheiro. Eles me desumanizaram para justificar o roubo. Se sou apenas um recurso, roubar de mim não é crime, é colheita. Vi a Bia erguer a taça para um brinde. Eles tilintaram o cristal. Aproveite a refeição, Bia. É a última que eu pago para você. Engatei a marcha. Não dirigi em direção a eles. Dirigi em direção ao banco. Eu não ia fazer uma cena. Eu ia fazer uma incisão. Dirigi 6 quarteirões até a agência do Banco Nacional. Eram 4h45 da manhã. O saguão estava escuro, os caixas eletrônicos brilhando como luzes noturnas no vestíbulo. Disquei para Sara. Ela é a gerente da agência. 2 anos atrás, o marido dela entrou no meu plantão com uma dissecção de aorta. Eu percebi quando o residente deixou passar. Agilizei a tomografia, coloquei-o na cirurgia em 11 minutos e salvei a vida dele. Sara me disse então que se eu precisasse esconder um corpo ou mover R$1 milhão, ela era a pessoa para ligar. Ela atendeu no segundo toque, a voz grossa de sono. Lena, está tudo bem? Preciso de uma sala de conferências, disse eu. E preciso que você testemunhe um documento agora, como se fosse firma reconhecida. Estou colocando os sapatos. Me encontre na porta lateral em 20 minutos. Estacionei no pátio vazio e esperei. O céu estava ficando roxo sobre os prédios de São Paulo. Quando Sara chegou, não fez perguntas. Ela destrancou a pesada porta lateral de vidro e desativou o alarme. O banco estava silencioso, cheirando a carpete limpo e dinheiro. Entramos na sala de reuniões principal, um aquário de vidro no centro do saguão. Preciso de um modelo, disse eu, sentando na mesa de mogno. Não um formulário bancário padrão. Preciso daquele termo jurídico de confissão de dívida e encerramento de relações. Um distrato extrajudicial e quitação de obrigações? Sara piscou, depois caminhou até seu arquivo. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Instrumento particular de confissão de dívida e transação. Era perfeito, denso, intimidador, final. Peguei uma caneta preta e comecei a preencher as lacunas. Parte A, Helena Ferreira. Parte B, Vera Ferreira, Geraldo Ferreira, Beatriz Ferreira. Valor da transação, 180 mil. Eu pagaria o suficiente para manter a Bia fora das cobranças judiciais por 30 dias, apenas o suficiente para fazê-los assinar. O contrato incluía uma ordem permanente de não contato, renúncia a direitos de parentesco e assistência futura, alimentos, e multa rescisória de R$ 500 mil por qualquer violação. Era contundente, nada elegante, mas para pessoas como meus pais, parecia uma sentença de morte. Sara assinou como testemunha oficial. Então enviei uma mensagem para eles me encontrarem no banco com seus RGs, alegando que um alerta de fraude bloqueou a transferência e precisava de liberação presencial. Eles responderam instantaneamente, gratos, presunçosos. Para eles, eu não era uma filha. Eu era um pagamento. Na sala de conferências de vidro, eles chegaram cheirando não ao hospital, mas a picanha, alho e vinho caro. Vera avançou para o envelope sobre a mesa. Eu aparei, mostrei os registros do hospital e logs de admissão. Nenhum médico, nenhuma cirurgia, nenhuma Bia. Então o relatório do Serasa, uma dívida de cartão internacional, R$ 180 mil vencendo naquela manhã. Toquei o correio de voz da Vera. Disse a eles o que era. Estelionato e extorsão. Crime inafiançável, dependendo da interpretação. Vera desabou em soluços. Bia rosnou. Geraldo tentou intimidação. Falhou. Deslizei o contrato pela mesa. Assinem e levem um cheque administrativo de R$ 20 mil, um mês de fôlego. Recusem, e eu chamo o Ministério Público e entrego a gravação para a polícia agora mesmo. Eles assinaram. Sara carimbou. Bia pegou o cheque. Eles saíram, já discutindo no estacionamento. Caminhei para o nascer do sol mais leve do que estive em 32 anos. 12 meses depois, no meu novo apartamento, eu pintava aquarelas e ignorava uma mensagem sobre a ambulância da minha mãe. Deletei.
Eu já os havia enterrado naquela mesa de banco. Às vezes, sobreviver significa demitir sua própria família. Recupere o controle da sua vida. Se você se identifica com essa história, lembre-se, não é uma frase completa. Sua paz mental e financeira valem mais do que qualquer culpa imposta.